Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fator Humano e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Vanessa Cresce. Vanessa, que é doutora em educação pela Unicamp, é professora da rede municipal aqui de Campinas, é escritora, apresentadora e roteirista do canal Educa TV. Além do que tem a coisa do observatório aí da educação, que nós vamos falar também sobre isso. Vanessa, olha, muito obrigado. Eu agradeço muito a tua atenção, a tua disponibilidade. Eu sei que tua agenda também é bem complicada, mas a gente conseguiu ajeitar esse horário aqui para a gente conversar. Obrigado, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz com o convite. Perfeito. Vanessa, eu sempre exploro um pouco os meus convidados, porque assim. Existem algumas, eu acho que quase todas as profissões, enfim, são feitas para atender os outros, mas eu acho que tem algumas que é, tem um quê especial aí que vive em função de realmente atender outras pessoas. E a educação é aquela, é uma dessas, né? Que você se coloca à disposição de outras pessoas, né? Ensinar, isso faz parte de você se doar e entregar alguma coisa para outras pessoas no começo de suas vidas, enfim. Eu queria saber como é que você chega nesse ponto da educação, quer dizer, o que que despertou para você se tornar uma educadora? Essa história é bem curiosa, porque o meu sonho era ser jornalista, desde pequena. Era ser jornalista e eu hoje em dia, de certo modo, eu trabalho na Educa TV, faço roteiro, mas enfim. E aí, o jornalismo era muito inacessível para mim no vestibular. Só tinha na USP, e, e nesse meio tempo também, eu soube de uma pesquisa exatamente sobre a temática que eu publiquei recentemente, sobre analfabetismo funcional. Era um percentual altíssimo de brasileiros naquela ocasião que não sabiam ler e escrever. Aí eu falei assim: ah, eu vou ser jornalista, mas tem essa questão, eu acho muito difícil passar na USP, e ao mesmo tempo as pessoas não compreendem os processos de leitura. Então eu acho que aquela coisa da menina bem bem sonhadora, eu falei, ah, então eu acho que o caminho da educação, da pedagogia, ele é o mais adequado ao meu propósito, que é formar pessoas. E aí eu fui visitar os cursos de pedagogia da Unicamp, os cursos de pedagogia, o curso de pedagogia da PUC, gostei bastante e acabei me encantando imensamente por essa área, pela área da educação. Fui muito feliz no curso de pedagogia da Unicamp. Eu acho que falta mais articulação com a escola, mas as coisas estão melhorando. E eu fui muito privilegiada na área da educação. Eu trabalhei com professores que sempre foram articulados com a escola. Com o professor Dario Fiorentini, tive muito contato com a professora Marli André, fiz meu estágio no exterior com a professora Jean Kludnin, tive contato com a professora Mary Lee Cochrane Smith também, no Boston College. Então, assim, professora Paola em Raleigh, na Universidade da Carolina do Norte, que eu fiz um estágio também. Então, assim, eu fui muito privilegiada porque eu tive bastante contato com a prática na universidade, mas foram experiências alternativas ao currículo, iniciação científica, grupos de pesquisa. Eu acho que o currículo ele precisa estar mais articulado com a escola. Que legal. Há quanto tempo você está nesse trabalho? Não estou querendo saber a idade, não, por favor, viu?
Pode falar, posso falar. Eu tenho um pouquinho de problema com idade, mas confere. Eu acho que eu tô ficando. Não, mas tudo bem, não posso falar, senão é etarismo. Há quanto tempo? Olha, aí eu vou ter que falar a minha idade, porque eu me guio por idade, né? Eu tô com 39. Faz uns 20 anos, assim, uns 20 Tá. anos. Então já tem Mas uma desde trilha aí. sempre. Uhum. Porque o que que aconteceu? Logo quando eu entrei na universidade, eu comecei a participar do grupo de sábado, que é um grupo colaborativo de professores da escola e da universidade, que tem por objetivo a investigação da própria prática e a escrita de narrativas de sala de aula. Então, articulada com a prática, com a sala de aula, faz 20 anos. Então você tem uma boa experiência aí já de educação, né? É, veja, tem uma coisa aí interessante. Eu falei que o mote principal da nossa conversa é o analfabetismo funcional, né? Que é uma coisa que desde muito me incomoda, me preocupa também. E parece que ele se acentua com as práticas das novas tecnologias, da internet, essa coisa toda, né? Você vê alguma ligação nisso? Por exemplo, eu sei que a gente vai. Eu quero saber exatamente qual é que é o conceito, né, na visão de vocês, educadores, qual é que é o conceito de analfabetismo funcional, mas essa coisa da rapidez, da tecnologia, onde você, vamos dizer assim, você não mastiga, né? Você engole coisas muito rápidas, tal. Isso colabora para que esse quadro se acentue? Eu acho que são duas coisas distintas. Uma questão é o analfabetismo funcional como um problema social. Inclusive, eu acho que cabe ao Ministério da Educação ampliar esse estudo, porque ele foi feito com menos de 3 mil pessoas pela ação educativa. Eu acho que a gente precisa de dados mais abrangentes para conseguir ter o quadro real da situação. Eu vejo que essa questão é um problema social e o conceito de analfabetismo funcional ele envolve a não aquisição de habilidades de leitura de textos simples e operações básicas de matemática. E aí você vai investigar pessoas cerca de. Não chegaram a. Não foram nem 3 mil pessoas que participaram da pesquisa, e aí você tem esse dado de que 29% não conseguem ler e interpretar bilhetes simples e fazer operações básicas de matemática. Mas esse público é um público assim que já tem historicamente marcado o não acesso à escolarização. E mesmo assim, eles querem fechar, os gestores querem fechar as salas de EJA, né? Mesmo com toda essa questão. Então, tem esse ponto. A outra questão é a desatenção, e aí eu acho que é mais um problema que tem gerado com as tecnologias, que a gente poderia até dizer hoje, se você tem um celular e você gera aquela dopamina instantânea, você já adquire ali, né, um TDAH, um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, de um lado, eu tenho um problema social, de outro lado, eu tenho um fenômeno social também, que é a aquisição em massa de smartphones e aí eu tenho essa dopamina barata gerada pelo celular, o que sim gera uma desatenção. Eu não sei se eu posso falar, eu usei aqui, adquiri o TDAH, né? Eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade desde criança, desde sempre, tenho problema em focar, sou muito criativa, mas tenho problema em focar e
E aí tem algumas estratégias, né? Algumas tecnologias, elas, por exemplo, os Reels, que você fica ali gerando dopamina, dopamina, dopamina. Vamos dizer que agrava a minha desatenção. Mas se eu tenho um objetivo para, por exemplo, escrever um artigo que faça sentido, e aí eu preciso pegar diferentes informações, colocar o texto num corretor de texto, é, abrir uma janela de um determinado assunto, saber um dado do IBGE, saber um dado da ação educativa, isso isso melhora a minha produtividade, isso melhora o meu foco. Agora, se eu não tenho objetivo nenhum com a tecnologia, a minha vida é ficar no sofá, que é o que acontece muito hoje. As pessoas têm uma vida dura, dura, uma carga horária pesada, serviços difíceis, e aí chega em casa, a TV fica ligada e a pessoa fica no celular vendo informações aleatórias que o algoritmo, aliás, não são aleatórias, né? Não são nada aleatórias, que o algoritmo entrega para ela. Agora, Não sei se eu te respondi. não, você me respondeu sim. É, o que me chama atenção é o seguinte também. É, eu estou falando como um leigo, tá? Eu não sou especialista no assunto. Na minha época, isso parece aquelas conversas meio malucas, na minha época tal, mas quando eu fiz jornalismo, nós ainda não tínhamos computadores, a gente usava máquina de escrever, que na prática era quase como a gente escrever um texto à mão, com caneta, né? É, as nossas entrevistas eram feitas sempre, ou no máximo com um gravador, né? Mas sempre anotando dados, os dados principais, sempre anotando num bloco com caneta. O fato de escrever, o fato de você colocar a caneta no papel e escrever e desenvolver um raciocínio, isso colabora no sentido de melhorar essa coisa da atenção, do foco e fazer com que as pessoas também aprendam um vocabulário maior. Certamente, certamente há uma necessidade grande de voltarmos a escrever. Eu mesma, enquanto alfabetizadora, eu não me envergonho. Eu trabalho caligrafia. Meus alunos têm caderno de caligrafia, porque você escrever à mão é outra coisa, é o seu corpo. Tudo bem que quando você está no computador também tem toda uma corporeidade, mas é você raciocinando. Eu criei um podcast com histórias de sala de aula, chamo Pod da Pro. E aí eu recebi as histórias. Antes de passar para o computador, eu sentava numa mesa grande e fazia uma série de esquemas à mão. Eu preciso desses esquemas, eu preciso é, desse modo de produzir, porque é ali que eu estou exercendo a minha criatividade. O mesmo o roteiro da Educa TV. Às vezes eu gosto de trabalhar bastante em café, e às vezes eu não levo computador nada, só levo sulfite e fico rascunhando, sabe? Então, assim, e tem mais um outro dado. O que que acontece? Hoje, os concursos, as instituições sérias que fazem as provas, elas têm cada vez mais pedido redação. E aí, o Enem tem redação, os grandes vestibulares têm redação. Se você não trabalha caligrafia, se você não trabalha escrita, como é que vai fazer? Você exclui essa população que não tem tido acesso, porque muitas práticas tradicionais são mal vistas nas escolas, sabe?
E tem práticas tradicionais que são seguras. A silabação, ba, be, bi, bo, bu. E a caligrafia são duas práticas tradicionais que nem sempre são Aliás, bem vistas. aliás, Pode deixa eu só falar. fazer um parênteses. Essa coisa do caderno de caligrafia, ele parece que para um pessoal é, ficou meio que abominável utilizar um caderno de caligrafia, né? Mas, bom, eu usei o caderno de caligrafia, mas isso me parece que ajuda muito nesse desenvolvimento, né? Ou seja, desenvolver a própria caligrafia é um ato de desenvolvimento da mentalidade, né? De você poder olhar para a tua letra e desenhar aquilo. É uma forma de criatividade também, né? Sim, e se fala tanto em metodologias ativas, que é mais atividade do que você elaborar uma redação com a sua corporeidade, com o seu escrever, com o seu inclinar, sabe? Isso é ativo, isso é criativo. Eu não estou dizendo um sujeito passivo, só copiando da lousa, ou fazendo exercícios desconectados da atividade. Embora eu não sou contra exercício também, não. O atleta, para ele jogar, quantas vezes ele praticou antes? Sabe? Então, tem coisas assim, claro que a escola não deve ser é, tão rigorosa a ponto de só dar exercício, não tem, isso não tem nada a ver, não funciona, você perde o aluno. Mas exercício, atividades, não sou contra, não. Agora, Vanessa, essa coisa assim, por exemplo, a gente está falando de vários métodos, coisas que a gente acha que são fundamentais, tudo, mas a gente tem uma realidade, né? Você falou um número aí, né, que é um dado do INAF, né, do Indicador de Analfabetismo Funcional, né, que foi feito, que dá conta que 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos não possuem habilidades mínimas, né? Veja, quando a gente fala 29%, tudo bem, nós não estamos falando de 200 e poucos milhões, porque aí a gente está englobando tudo. Mas a gente está falando de milhões de pessoas aí, tem uns certos, né, milhões de pessoas que são pessoas que batalham todos os dias, né? Como mesmo aqueles que possuem as habilidades, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm que sobreviver, que às vezes estão estudando e têm que criar filhos, né? Tem que, sabe, estar numa sala de aula e pensando em casa, né? Assim, sabe, são pontos conflitantes, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque assim, você dizer assim para a pessoa, você é um analfabeto funcional. A palavra já é dura, né? Carrega. Quer dizer, é dura, vem carregada aí de uma coisa parece meio negativa, né? Então, assim, você tem que ter cuidado também para trabalhar com isso, né? Porque você pode jogar mais para baixo ainda, né? É. Na verdade, o que que acontece? Eu sou uma pessoa muito fronteiriça. Eu transito entre diferentes comunidades. E tenho, eu não diria uma relação que transcende aos limites éticos, mas eu tenho uma relação de proximidade com alunos e alunas da EJA, sobretudo. Eu falo que você faz rede de você faz network, então às vezes eu preciso de algum serviço. Tem um senhorzinho lá que ele cuida de chácaras no Recanto dos Dourados. Então, quando a família precisa, porventura, a gente recorre a esse senhor, que ele é aluno da EJA. Tem outro aluno que vende pão aqui no bairro. Então, a gente acaba criando uma rede de contatos. E numa dessa, a gente acaba adicionando nas redes sociais. E aí eu publiquei um vídeo sobre analfabetismo funcional, porque esse dado do INAF eu achei muito grave.
E aí, uma aluna muito interessante, essa aluna, ela veio me questionar. Professor, eu vi o seu vídeo. A senhora acha que eu sou analfabeta funcional? E aí foi uma faca no peito. Por quê? O dado estava na minha frente. Não era mais um dado frio. E aí eu falei, ela está exigindo respeito. Daí surgiu o artigo. E ela merece respeito, porque ela é uma brasileira incrível. Ela se vira. A história dela, eu nem posso abrir tudo aqui, porque as famílias com as quais ela trabalha ainda não identificaram que ela é analfabeta, porque ela se vira. Quando ela recebe mensagem de texto, ela manda para alguém, alguém lê, mas enfim. O fato é que com muita organização, essa mulher já tem um apartamento quitado. Quando ela tinha 9 anos e tinha sofrido uma série de questões associadas à vulnerabilidade social, que eu não vou abrir aqui, o juiz deu não sei que papel para ela, porque não tinha ninguém no interior do Ceará para dar conta dessa menina. Deu um papel para ela vir sozinha para São Paulo, para ela pegar o ônibus. E aí, quem era responsável por ela era o motorista dos ônibus. E que ela veio, e esse papel, essa autorização do juiz, dava a ela o direito dela se cuidar. Não sei que papel, pelo menos a história que ela conta. E aí ela chegou aqui, foi trabalhar na casa de uns amigos da família, e aí trabalho infantil, mas essa família acabou, não tô romantizando, isso é trágico, que fique claro. Ainda hoje ela é grata a essa família que acolheu, que também era uma família de trabalhadores, porque esse senhor, essa senhora, a senhora era costureira e o senhor era pintor de casa e acolheu essa menina que veio e de modo independente do Ceará para cá. Por que que o juiz deu esse papel, segundo ela? Porque lá não tinha absolutamente ninguém para cuidar dessa menina, em razão de todas as vulnerabilidades sociais que ela viveu. E, e aí ela chega aqui, ela começa a trabalhar como babá nessa família, que também já era de trabalhadores. Em seguida, ela vai trabalhar em casas de pessoas mais ricas, e até que ela começa a organizar a vida dela. E aí tem uma denúncia. Ela não chegou na escola agora. Já tem um tempo que ela está na escola. E alguns professores, nesse meio tempo, inclusive responsáveis por alfabetização, é muito doloroso para mim falar de colegas. Eles estavam mais preocupados com questões de natureza política, é que eu não vou entrar no mérito se eram de direitas, de esquerda, mas ficavam reproduzindo vídeos, tá? Reproduzindo vídeos aleatórios, numa suposta conscientização daquele grupo no qual ela estava inserida, enquanto uma pessoa em processo de alfabetização, em vez de inserir essa aluna numa comunidade de processos de alfabetização e letramento.
Ela não chega agora na escola, já tem um tempo que ela está insistindo em aprender. Enfim, ontem mesmo ela me falou que poucos professores foram os que de fato ensinaram a ler e a escrever. Então, para mim é muito doloroso apontar isso, porque eu sou professora, mas nós temos uma série de questões aí que envolve questões estruturais do ponto de vista das escolas, das políticas públicas, e tem uma coisa que nós falamos muito pouco no Brasil, porque as questões no que se refere às políticas públicas e às condições de trabalho são tão lamentáveis que nós problematizamos pouco a deontologia profissional, que é o compromisso ético com a profissão que você exerce. Quando você encontra um quadro desse, como você falou, né? Que é um quadro doloroso, né? Além de tudo, você precisa ter, assim, vamos falar um português um pouquinho mais claro, né? Um jogo de cintura para dizer para essa pessoa que, apesar de estar enquadrado dentro de uma categoria, né, que a gente chama de analfabeto funcional ou só analfabeto, mas que o valor que essa pessoa tem é muito maior do que esse enquadramento. Esse enquadramento ela pode mudar se ela quiser, né? Agora, os valores que a pessoa tem, ela carrega dentro dela desde sempre, né? Os valores estão intrínsecos, né? Vem com o crescimento, com os exemplos, tudo. E assim são milhões de brasileiros, né? E assim são milhões de brasileiros. Eles têm cara, eles têm CPF, só não foi, talvez, dado a eles uma condição, né, de igualdade nesse processo de desenvolvimento, de conhecimento, né? Porque você É, vê, tem muitas. Uma coisa que para mim é básica, por exemplo. Eu conheci algumas escolas, espero que isso tenha mudado ao longo do tempo, mas eu conheci algumas escolas que não tinham biblioteca, né? Então, como você faz se você não dá acesso ao livro para essas crianças, entendeu? Quer dizer, estimular a imaginação, aumentar o vocabulário. Eu sempre disse para os meus alunos, quando eu dava aula no curso de jornalismo, eu dizia para eles, olha, uma maneira de você errar menos ao escrever é ler muito mais. Porque eu falei, à medida que você lê, a maioria dessas publicações, elas passaram por um processo de correção, por mínimo que seja, né? Então, assim, a chance de você encontrar erros passa a ser mínima, mas você tem muita coisa boa, te aumenta o vocabulário, aumenta o seu conhecimento, né? E diminui os erros que você tem, né? Eu não digo que a gente nunca vai errar, porque a gente é humano, mas diminui muito porque a gente tem acesso a esse tipo de coisa, né? E isso, eu estou falando de coisas que me incomodam enquanto leigo, eu não sou assim da área de educação, eu não sou um especialista nisso tudo, então, mas assim, é importante que se frise, né? Esses brasileiros que estão dentro dessa estatística têm cara, têm endereço, têm CPF, são trabalhadores, enfim, é gente que realmente, como você disse, merece respeito, né? teve uma aluna minha, ontem eu até encontrei com ela, aí eu dei uma entrevista para um outro jornal, e aí eu contei essa história, e ontem eu contei para ela que eu contei o que ela me falou no jornal, e ela ficou super feliz. O que que acontece, né? É, tem essa aluna, ela falou, eu contei para ela, falei, professor, Maria, eu publiquei um artigo falando o quanto vocês são inteligentes, apesar de terem dificuldade com a escrita e com a leitura. Ela, aí, professora, sonho seu, ninguém aqui é inteligente, não.
Falou desse jeito debochada, tirando com o meu artigo. Eu falei, ô Maria, vem cá. Você construiu uma casa, você tocou uma obra sozinha, depois que aquele safado, seu marido, foi embora. E essa história é real, porque é tão. Parece que eu tô criando agora essa história é real, é um clichê na vida delas, na vida dessas minhas alunas. Os maridos, ó, vão embora. E, e aí ela me contou que com muito sacrifício, com o dinheirinho que deu lá na separação da casa, da venda da casa que eles tinham, ela construiu uma casa. Então você imagina o que é uma pessoa que não sabe ler um contrato tocar uma obra, sabe? E tocou, e a casa tá lá, tá feita, não levou golpe. Eu respeito muito, eu respeito muito. Agora, para respeitar, você tem que conhecer, sabe? Tem muito professor que só fala, 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 coitado do aluno, fala a aula inteira, não se coloca na mesma posição. Tem muita gente boa, muita gente. Eu sou contra essa coisa do discurso do herói, sabe? Eu tenho minhas falhas também. Eu sei que eu posso ser uma professora melhor e eu tento. Eu moro numa avenida e eu tento ser melhor todos os dias. Tem muita coisa que eu faço que eu discordo, que eu preciso melhorar. Mas se tem uma coisa que eu prezo na minha relação com os alunos é empatia, sabe? Me colocar no lugar deles e, sobretudo, escutar. Eu escuto muito. Tanto que eu tenho bastante fama de fofoqueira na escola, porque eu sei da vida de todos eles. Mas é importante isso, porque, na verdade, a gente, no papel de professor, assim, a gente está ajudando a construir o mundo deles, né? Só que eles não podem, não vão conseguir construir o mundo deles a partir, da minha ótica. Eles vão construir o mundo deles a partir da ótica deles. Então, essa coisa de você estar na mesma posição, isso é importante porque é, eles conseguem colocar qual é que é a condição deles, né? E você consegue também atingir, né? O que está sendo proposto ali e levar até eles o que eles realmente precisam, entendeu? Porque não adianta você dar uma coisa muito maior ou dar uma ferramenta que eles não vão usar, entendeu? Eles precisam ter as ferramentas que eles podem usar, né? E, enfim, eu acho que o papel do educador não é simplesmente entrar dentro da sala de aula e jogar tudo ali na mesa, entendeu? Assim, é saber que, por exemplo, às vezes você quer falar de um livro, né? E você sabe que nem todos eles, ou todos eles, não têm dinheiro para comprar aquele livro, né? Porque se comprar aquele livro, vai faltar alguma coisa em casa, é pagar uma conta, é uma comida em cima da mesa, né? Não é fácil, né? Então você tenta, de alguma forma, fazer chegar, né, neles material para eles poderem trabalhar, para eles poderem entender as ferramentas que eles precisam, enfim. Essa coisa do analfabetismo funcional sempre me preocupou muito. E talvez se eu tivesse feito alguma entrevista antes sobre isso, Vanessa, talvez eu tivesse cometido um erro muito grande, que é não falar simplesmente pelo lado só do analfabetismo funcional e esquecer em algum momento que tem essas caras, esse CPF, esses endereços, entendeu? Quer dizer, é, talvez tenha sido no momento exato que eu esteja tocando nesse assunto com você, porque é, isso faz com que a gente olhe o lado do outro, entendeu? Assim, é diferente, né, de você. É como você fazer um diagnóstico, né, de uma doença. Você faz o diagnóstico da doença,
mas isso não te dá a certeza de que o remédio que você vai dar para aquela pessoa vai atuar da maneira como você acha dentro do organismo dela. Eu acho que é importante frisar que eu estou falando do analfabetismo funcional dentro de um contexto, que é o contexto da educação de jovens e adultos. Então, o meu olhar, ele é a partir da história de vida de pessoas que buscaram a educação de jovens e adultos. Seria interessante conhecer como é a relação de pessoas que não estão na escola com o analfabetismo funcional. Enfim, eu acho que aí que estão fora do mercado de trabalho, porque 60% está empregada, mas 40% não está empregada dentro desse universo. Então, eu acho que essa pesquisa ela precisa ser ampliada, precisa. Saindo um pouquinho fora disso, e eu queria falar sobre uma outra coisa que você participa, é, que eu acho que tem, quando você fala dessas pesquisas, eu acho que tem que ver com esse observatório, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho o que que é essa ideia, quem que está envolvido nisso, o que que vocês pretendem com essa ideia. Legal, obrigada pelo espaço. O Observatório da Educação Campineira, ele surge num lugar muito inusitado. Ele surge na comunidade no jogo de vôlei. Então, assim, é, eu jogo vôlei com as meninas de diferentes lugares, e aí tem as meninas que trabalham na conveniada. E, gente, não dá para fechar os olhos para a situação das terceirizadas aqui em Campinas. Quando nós falamos de modelos de gestão, eu acho que nós temos que pensar, sim, em modelos mais eficientes. E a parceria público-privado, tudo bem se fiscalizada, se com os recursos adequados, não pode ser sinônimo de precarização. E quando você escuta as narrativas desses lugares, e nós vamos publicar essas narrativas, você vê o quão lamentável está a situação. Aí eu falei, gente, vamos fazer alguma coisa. Só que elas têm bastante receio de aparecer, sabe? Por N razões. Porque sobretudo porque a gestão dessas escolas tem bastante medo, sabe? Medo de demissão, medo de enfrentar o sistema. Ao contrário de nós, que temos estabilidade no serviço público, as meninas da conveniada têm muito receio, a gestão tem muito receio, então elas não querem, de certo modo, terem seus nomes, por exemplo, divulgados. Então, nós estamos trabalhando com narrativas anônimas. Eu confesso que eu também, inicialmente, tive alguns receios profissionais, mas eu confio na postura democrática da gestão. E sei que eu estou falando de modo embasado. Não estou saindo por aí falando coisas voz fonte, vozes da minha cabeça. Não, são dados. Nós trabalhamos inicialmente com a questão salarial, então nós identificamos a disparidade salarial entre as professoras da conveniada, das cogeridas e da rede direta. E aí ficou, mas quanto recebe as conveniadas? Eu escutei de gestor da prefeitura coisas assim, fake news absurdas. Porque o custo da rede
conveniada e cogerida é o mesmo da rede direta, um dado completamente absurdo. Eu falei, gente, eu preciso dessa informação. Aí eu fui buscar essa informação. Aí eu falei, bom, isso é função de vereador fiscalizar. Aí bati em nome dessa comunidade, bati no legislativo, consegui o dado com diferentes gabinetes, consegui o dado com o gabinete da Débora Palermo e consegui o dado com o gabinete da Guida Calisto. Veja, completamente vertentes, matrizes políticas completamente distintas e polarizadas. Mas quando a gente fala de educação, a gente está falando de política de Estado. Então, eu não tenho vergonha de bater no gabinete do vereador que for, entendeu? E agora, para também eu não me expor tanto do ponto de vista, digamos, pessoal, né? Porque a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que dados dos meus alunos eu não posso divulgar, enfim. Nós concordamos em criar esse Observatório da Educação Campineira. Bom, tudo bem, levantamos a disparidade de verbas. Vamos pedir as planilhas discriminadas? A gente não tem interesse em fazer eu diria, uma auditoria orçamentária. A gente espera que alguém faça, mas não é o nosso foco. O nosso foco, a gente está focada nas condições de trabalho das professoras da educação infantil. Bom, então qual foi o nosso próximo passo? Foi levantar quais são as outras problemáticas. A disparidade salarial já está publicada numa revista científica? Não nos interessa. A gente tem o dado e nós publicamos no Hora Campinas. E ainda contamos lá no Hora Campinas que as planilhas precisam ser mais transparentes, que a gente não conseguiu entender tudo, que a princípio seria 38 mil e pouco na rede direta e cerca de 13 mil na rede cogerida e conveniada. Então, a gente está falando de uma diferença expressiva de investimento, mas a gente sabe que a rede direta tem seus princípios, tem as suas competências, tem as suas funções. Que algumas, por exemplo, as formativas são até aproveitadas pela rede direta, pela rede conveniada e cogerida. Então, a gente sabe que alguma diferença nós encontraríamos, mas não tanta. Enfim, então, a questão salarial foi revelada para a comunidade. E aí nós levantamos outras questões, com base em uma pesquisa qualitativa que esse grupo. Eu tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado no Canadá com a professora Jean Cludney. Fiz meu doutorado com o professor Dario Fiorentini, que trabalha com a pesquisa da própria prática na Unicamp, na área de matemática, e parte do meu doutorado foi feito no Canadá. Então, nós trabalhamos com narrativas de sala de aula. As professoras começaram a narrar o que elas estão vivendo nas escolas. Mas assim, tudo anônimo, tudo anônimo. E aí, o que nós levantamos? Que os processos inclusivos e o número de alunos por sala de aula têm sido alarmantes. Não se trata de questionar a inclusão nas escolas regulares. Nós não estamos questionando isso, mas nós estamos dizendo: olha, não estamos preparadas. Olha, não contamos com apoio. E aí a gente fez a pergunta, mandamos novamente para todos os vereadores. Queremos discriminado a quantidade de alunos
por sala de aula, porque tem sala de aula que não cumpre resolução do CNE, que é do Conselho Nacional de Educação, que é a quantidade de alunos por educador. Então, em muitos lugares não se cumpre essa legislação. Esse é um ponto. E aí tem outro ponto que se refere à falta de apoio aos processos inclusivos. E tem um dado que é qualitativo, que não é quantitativo, porque muitas professoras percebem questões nas crianças que possivelmente têm algumas questões que não são investigados porque as famílias não aceitam esse quadro e não conseguem acesso à saúde. Enfim, agora a gente vai divulgar os dados qualitativos na voz de uma professora anônima que fez sua narrativa, que está com 30 alunos em sala de aula, mais 5 processos inclusivos e apenas uma profissional em uma conveniada na periferia. Estamos tendo muito cuidado com os dados e responsabilidade. Aí eu conversei com essas professoras, eu falei, por que a gente não amplia esse debate que será propositivo? Porque tem muita gente debatendo educação. Nós queremos, a partir da nossa realidade, fazer proposições também. Ampliar para a sociedade. Então, a gente quer que as mães da periferia participem, que as mulheres do Gramado participem, os tomadores de decisão participem. A gente quer ampliar esse observatório, sabe? É uma ideia que nasce do chão da escola e a partir da indignação de professoras com a disparidade salarial na rede pública de Campinas. Não é uma consultoria chiquérrima de São Paulo, composta por profissionais especialistas que não conhecem a realidade das escolas. Isso eu garanto. Muito bem, muito bem. A gente espera que o trabalho renda frutos, né? Muito diálogo, muita informação a ponto de, né, criar assim, soluções para os problemas, né? Que é isso mais Mas que a gente deseja, mais do que qualquer tipo de confronto ou qualquer coisa, normalmente a gente sim. quer resolução, né? Pelo menos a Mas gente sabe que. Você vê, Jefferson, uma ideia que nasce de professora no chão da escola. Como que nenhum pesquisador pediu para todos os. Foi bater na porta de vereador, pedir certos dados que são o orçamento, pedir para abrir orçamento, precisou a gente dar a cara a tapa com o nosso patrão. Uhum, uhum, Sabe, são dados óbvios, quantidade de aluno por sala de aula, uhum, orçamento. Qual é o uhum. orçamento da educação infantil? Sabe? Eu acho que é para a gente refletir também sobre o papel do poder público em ser transparente e da universidade em realizar pesquisas a partir do que os professores demandam e entender porque a universidade faz esse tipo de pesquisa a partir da realidade. Poderia citar vários exemplos, mas a qualitativa ela não tem sido suficiente. A gente precisa da quantitativa também. A Tá pesquisa certo. tem que ser quali e quanti, sabe? Uhum, Esse é o ponto. perfeito. Desculpa Vanessa, falar. imagina, não, eu acho que informação é importante, né? Até E você tem porque. razão, a gente quer estabelecer um debate muito respeitoso e com base em evidências.
Perfeito. Eu acho que é assim. Política se faz assim, né? Se discute, é a arte do diálogo, é a arte do entendimento, e eu acho que isso é possível, né? Sem que haja prejuízo para quem quer que seja. Eu ainda penso que sempre é possível através do diálogo. Enfim. É, a gente, infelizmente, está caminhando para o final do programa, mas antes de a gente terminar, eu queria falar um pouquinho com você sobre o Educa TV e o trabalho que você Ah, faz lá, né? E para saber o que que é, como é que as pessoas acessam, quem que pode acessar, enfim, queria que você falasse um pouquinho. o canal Educa TV, ele está cada dia melhor. É um canal que tem tanto programação educativa para crianças quanto para professores e para a comunidade em geral. Ele funciona na TV aberta, é o canal 12.2, programação 24 horas. Eu sou responsável atualmente pelos drops. Ano passado eu fiz o programa Infância Campineira, tanto colaborando com o roteiro, quanto como apresentadora. E atualmente eu sou responsável pelos drops. Nós não temos comerciais convencionais. Então, nós criamos vídeos educativos. E aí eu preciso produzir e apresentar vídeos sobre inclusão, sobre direitos humanos, sobre violências diversas. Nós seguimos o calendário da Secretaria Municipal de Educação, daquelas datas específicas que estão no calendário, e aí nós produzimos a partir do Drops do mês. Então, eu estou produzindo agora do teatro, do Carlos Gomes, da educação infantil, que serão datas comemorativas, e aí que irão gerar vídeos curtos e informativos. É Que isso. legal. É na TV aberta, né? Ou no YouTube. No YouTube você acha Eu te também, mando o né? link. Eu te mando o Tá. link. Não, eu estou perguntando isso porque se a pessoa tem lá a sua antena digital, ela consegue acessar o canal sem problema nenhum. Consegue? Legal, que ótimo. Isso é sempre bom. Falar sobre educação sempre é muito bom. Ô, Vanessa, olha, queria te agradecer muito sobre esse papo. Passa rápido quando a gente fala sobre assuntos interessantes, né? Eu queria te agradecer muito e pelo tempo dispensado aí, e pelos esclarecimentos, tudo. E a gente conversou bastante aí sobre, principalmente sobre o analfabetismo funcional, né? Que é uma coisa que nos preocupa ainda bastante. E assim tiver alguma coisa interessante, quiser divulgar, manda pra gente, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Eu fiquei muito feliz com o convite. A gente sabe da sua história, da sua importância no cenário da cidade. Então, assim, foi. Eu fiquei muito honrada com o convite, agradeço imensamente. A Uhum. gente pode fazer uma foto? Pode, claro que pode. Ah, então tá bom. Depois que você desligar aí, a gente faz uma foto. Pode colocar no Insta? Pode, claro que pode, não há Ah, então problema tá nenhum, bom. não. Tá bom? Tá É bom. o que eu falo, o fator humano ele foi feito, o objetivo dele, muito mais do que fazer uma reportagem ou qualquer coisa assim, é falar sobre experiências, né? Sobre experiências de vida e o que as pessoas fazem, o que elas fazem para melhorar a vida dos outros e, enfim, e também para inspirar, né? Algumas pessoas a fazerem coisas diferentes, enfim. Então, o nosso intuito aqui não é de maneira nenhuma fazer uma reportagem só e é deixar alguma coisa que possa a pessoa pode pegar esse vídeo daqui um ano, assistir ou então ouvir no Spotify e ali dar um clique e ela, né, fazer alguma coisa diferente na própria vida, né? Então, é para isso que serve o fator humano, com esse intuito que ele foi criado, né, para contar experiências. E mais uma vez eu te agradeço, viu? Ah, foi incrível. Eu que agradeço. Então tá ótimo, gente. Hoje eu conversei com a Vanessa Cresce, né, que assim, uma educadora, professora da Rede Municipal de Campinas, né,
e trabalha no Educa TV, né? E também tem um observatório do ensino campineiro, né? E falou aí sobre tantas coisas interessantes, tantas coisas importantes, né? E principalmente falamos sobre, né, analfabetismo funcional. Então é isso. Eu convido vocês a entrarem lá nos canais do YouTube, tanto né, do Spotify como do YouTube, e acessarem. São mais de 50 programas, mais diferentes assuntos, né? E tem mais novidades chegando por aí, tem mais coisa interessante chegando por aí, né? E que vocês aproveitem bastante os conteúdos, tá bom? Que realmente são para enriquecer, para ajudar a gente a melhorar como olhar para a vida, tá bom? Então é isso. Até semana que vem. Um abraço a todos e até lá. Muito obrigada. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!